de Deus. Jesus, segundo Romanos, intercede por nós. E nós unimos nossas orações à oração de Jesus, intercedendo pelas pessoas. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraca, ignorante oração. Romanos 8, 26. João 14, 12 e 13. Peça em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Não porque nós sejamos glorificados pela poderosa oração que nós fazemos. É para a glória do Filho e do Pai. Minha graça é suficiente, foi a resposta que Deus deu às orações. A oração 3 vezes que Paulo fez para remover esse espinho na carne, 2 Coríntios 12, versículo 9. George Mueller, o homem talvez mais famoso da história, pelo menos nos últimos 200 anos, George Mueller diz uma coisa interessante e importante que Deus quer fazer por nosso intermédio é a razão por orar. É mais ou menos aquilo que Pascal tinha dito, que Deus nos dá o privilégio de sermos ativos nos planos de Deus. João 15, nós não somos mais escravos, mas somos amigos. Compartilha conosco nosso Senhor o que Ele quer fazer, tal como Ele fez em Gênesis 18, onde Abrão, amigo de Deus, vai passar ou receber de Deus seus planos para a destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão reconhece isso como um sinal que ele deve orar. E se Ló tivesse sido um pouco melhor no evangelismo, Abraão teria ganho a sobrevivência daquelas cidades terríveis. As mulheres de oração na China. Interessante quanta importância tem a oração na China. O pastor Wang disse uma coisa que me impressionou. Na China, nós não temos seminários, não temos Bíblias, agora tem mais, porque ele falou há uns anos atrás. Nós não temos pastores. Enfim, não temos nada. Só temos Deus e oração. Porque a maneira de trabalhar com Deus é através da oração. As mulheres da China, tal como aquelas irmãs evangélicas de Maria em Darmstadt, chegaram a uma conclusão interessante, que na oração, o que requer mais esforço, mais intencionalidade é, primeiro, saber o que Deus quer fazer. E daí orar para que Deus faça o que Ele quer fazer. E as irmãs nossas na China têm sido muito usadas no evangelismo através de uma interessante maneira de buscar as pessoas já condenadas à morte por causa de uma doença mortal, mortífera, e orar até Deus revelar se Ele quer levantar essa pessoa do leito da morte. O irmão contou para nós como ele soube o caixão já estava dentro do quarto daquela mulher que estava já condenada pelos médicos, que ele ia morrer. E entrou uma mulher, ninguém sabia quem ela era, caiu de joelhos e começou a orar. E daquele momento ela começa a melhorar e naturalmente levaram o caixão para a funerária de volta. Porque Deus gosta de fazer o que os homens nunca esperariam, mas apenas aquelas pessoas que têm a fé, uma vez que eles sabem o que Deus quer fazer.
Uma das coisas interessantes é a relação entre oração e fé. Fé, nossa fé fraca, precisa de oração para fortalecê-la. É durante a oração que nossa fé se torna mais robusta. Pecado, por exemplo, quando Samuel diz para o povo que ele seria pecador se não orasse pelo povo. Se ele esquecesse, se ele omitisse, se ele não cresce na oração pelo povo. Samuel Chadwick disse: o objeto principal de Satanás é destruir a vida de oração. Satanás não tem medo de estudo sem oração, de trabalho sem oração, nem religião sem oração, mas treme quando oramos. Oração, completa alegria daquele que ora ao receber o que pedimos, segundo João 16:24. Karl Barth, o mais famoso teólogo do século passado, não cria que deveríamos fazer pedidos na oração. Ele raciocinou, porque ele não estava explicando a Bíblia, ele não estava dizendo que a Bíblia diz que não devemos fazer pedidos, ele estava dizendo: não faz sentido pedir que Deus faça uma coisa que Ele quer fazer, que Ele já vai fazer mesmo. Portanto, toda oração deve ser apenas adoração e gratidão. João Calvino, e Karl Barth achava que ele era calvinista, ele disse: tem 6 razões para orar, mesmo sabendo que Deus soberanamente vai cumprir sua vontade, mesmo sem nossa oração. É isso que Calvino, lembra-se que ele é a pessoa que entendeu com tanta clareza, nesse primeiro século depois da Reforma, que Deus é soberano. Então ele dá 6 razões para orar, e eu acho que elas são muito válidas até hoje. Os irmãos que não gostam de Calvino podem escutar e ver se não concordam também. Eu acho que vão. A razão de orar é criar um hábito de correr para Deus em casos de necessidade. Qual é a nossa reação, crianças que nós somos? É correr para o Pai quando estamos ameaçados por alguma necessidade. Número 2, fazer dele, Deus, nosso testemunho enquanto aprendemos a colocar todas as necessidades diante dele e relembrar a Deus, que não precisa ser relembrado, de suas próprias promessas. Então, a oração se baseia nas promessas de Deus. Número 3, ficar preparados para receber seus benefícios com gratidão. Outras maneiras de dizer isso é que nossa vida, se for uma vida banhada na oração, seria uma vida de constante gratidão e muito menos reclamação. Porque, de certo modo, reclamação é uma afronta a Deus, já que Ele está em controle de tudo que acontece. Número 4, após receber nossa petição, ser conduzidos a meditar na sua bondade mais ardentemente. Toda resposta em oração nos conduz a uma gratidão mais ardente, uma adoração mais íntimo e de maior agradecimento. Abraçar com maior alegria, número 5,
as coisas que reconhecemos ter recebido pela oração. E, finalmente, número 6, a experiência de receber confirma sua providência, que Deus está de fato em controle dos eventos que nós não controlamos. Peter Forsyth, um irmão, disse: se recebêssemos tudo o que pedimos, Deus se transformaria numa conveniência e o pedido em magia.